O mês de dezembro foi escolhido para chamar a atenção das pessoas em relação ao combate ao câncer de pele. Se for descoberta no início e tratada, a doença pode ser curada com uma certa tranquilidade. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a dermatologista Andresa Guimarães Vieira. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Deixa eu só falar mais pertinho do microfone. Tudo jóia. Isso. Bom, o pessoal às vezes fala, mas câncer de pele é simples e tal. Não é tão simples assim, né? Não, na verdade é um dos cânceres que tem um potencial de malignização. O câncer de pele, tipo melanoma, é um câncer que mata, pode ter metástase e tem muitas repercussões. E as pessoas às vezes têm mania de não procurar auxílio médico, né? Ou por conta de, às vezes, na rede pública demorar, né? Mas, tipo assim, tem uma manchinha na pele, deixa lá. O ideal é, assim que aparecer uma mancha diferente, já procurar, né? Sim. Em dezembro, esse mês, nós estamos avisando a população muito para isso, para prevenção. Às vezes a população não tem obrigação de saber o que é uma mancha perigosa, que é uma mancha que pode ser um potencial câncer de pele. Por isso que tem que fazer o exame médico para nós, que somos dermatologistas, com o olho treinado, para identificarmos essa lesão e até fazer uma biópsia se necessário. Porque tem gente que fala assim, é só se for mancha escura, só se for mancha clara, tem que ser assim. E tem uma variação grande, né? Sim, nós temos dois tipos de câncer de pele, no aspecto geral. Melanoma, que é uma pinta geralmente escurecida, e o outro não melanoma. O não melanoma pode ser identificado como, às vezes, uma ferida que não cicatriza, normalmente na área fotoexposta, muito comum acometer o rosto. E já o melanoma é aquela pintinha que nós temos que ficar atentos por alguns sinais. Alguns sinais que nós até avisamos, né? Nós temos, assim, uma regra básica, que é o ABCDE, que é o A de assimetria, o B de bordas elevadas, o C de mais de uma cor numa mesma lesão, o D de aumento do diâmetro da lesão. Então, a pessoa, em princípio, já pode ver se tem uma elevaçãozinha. Sim, esses são sinais básicos que geram uma preocupação para o paciente procurar um especialista. Mas, como eu falei anteriormente, muitas vezes o paciente não está apto para saber identificar. Então, assim, é um mês para lembrar o paciente de que ele deve, sim, fazer um check-up, uma prevenção. Como outros meses, nós tivemos a prevenção do câncer de mama, tivemos a prevenção do câncer de próstata, e esse mês está para lembrar que a pele também nós temos que ter a obrigação de fazer essa prevenção, porque é um câncer que tem grandes repercussões também. E é importante lembrar que, às vezes, se tiver alguma dúvida, vai fazer uma biópsia para ver, né? Eu tirei uma manchinha aqui também, olha só, que foi para fazer, graças a Deus não era nada, mas é um sustinho que dá na gente. Mas é importante fazer todo o procedimento, né? Sim, normalmente assim. Se eu encontro uma lesão, que eu como dermato, eu encontro alguns sinais que ela pode ser suspeito. Eu faço primeiro a retirada dela e encaminho para o laboratório examinar para um exame que nós chamamos de histopatológico. Avaliar se é uma lesão com aspecto benigno e se ela precisa fazer uma ampliação de margem. De acordo com esse diagnóstico do histopatológico, nós ampliamos a margem dessa lesão, que daí, dependendo do tipo, pode ser para mais ou para menos. E principalmente no rosto é bom não deixar crescer muito, né? Porque depois vai ficar com uma cicatriz ou coisa parecida, né? Sim, na verdade, assim, quando somos adolescentes, se uma pintinha ou outra crescer conosco, é até normal. Depois da adolescência, se você tem uma pinta, uma lesão que está aumentando de tamanho, é um sinal para procurar um dermatologista, porque não é um sinal comum, é um sinal de malignidade. Então, tem que procurar. E, assim, a prevenção é melhor porque nós encontramos um estágio inicial. É isso que você falou, assim, às vezes está crescendo, quanto maior fica a minha lesão, maior o potencial dela de infiltração e maior a chance de você ter um dano maior a respeito dela. Agora, doutora, só o filtro solar resolve? Assim, o filtro solar, ele é muito importante, mas, por exemplo, tem alguns cânceres relacionados, por exemplo, ao melanoma, que só o fator de proteção não ajuda. Tem outros fatores, hereditariedade, uma propensão, mas você tem uma propensão genética a ter. Então, às vezes, uma pessoa assim, que usou filtro solar a vida inteira, então não precisa ficar preocupada?
Não, o filtro solar nós devemos usar, porque além de prevenção do câncer de pele, ele previne também envelhecimento precoce, algumas manchas, mas mesmo assim, só isso não é o suficiente. Nós temos que, por exemplo, usar filtro solar, outros meios de bloquear também o sol, como chapéu é importante usar, óculos, tudo isso é importante. Aquela coisa de ficar estendido tomando sol, um veneno, a gente pode dizer? Sim, né? Que assim, às vezes um bronzeado de agora é um envelhecimento precoce amanhã, é uma mancha amanhã. Então, às vezes, assim, por esse imediatismo de achar que nós temos a cultura brasileira é de que a pele bronzeada é bonita. E às vezes, assim, e é uma coisa cultural mesmo. Às vezes, em alguns países, você tem o contrário. Às vezes, assim, a pele branquinha é uma coisa bonita. Então, assim, não vale a pena. Não vale a pena. Eu pergunto isso porque, assim, eu sou bem branca, né? E durante muito tempo eu tentei ficar morena. Então, tomei sol com filtro, mas tomei sol tentando, né? Na adolescência a gente usava até bronzeador. Uhum. Quer dizer, é assumir a cor da pele que a gente tem e cuidar, né, doutora? E isso, nós temos assim nos fototipos. Tem pessoas mais clarinhas, tem pessoas um pouquinho mais morenas. Então, assim, tem que todo mundo, não é porque eu tenho fototipo 1, ou fototipo 2, fototipo 3, todo mundo tem que fazer a fotoproteção. E assim, tem que se aceitar, né? Saber que você às vezes tem uma dificuldade de bronzeamento e saber o malefício, né? Colocar nessa balança, quando coloco nessa balança, se vale a pena às vezes ficar uma semana, 4 semanas, um mês bronzeado, vale a pena a repercussão toda que isso pode causar? Eu acho que não. Morena hoje, câncer de pele depois, isso, não dá, né, doutora? Não. Uma outra pergunta que o pessoal sempre quer saber: negros podem ter câncer de pele? Negros não precisam passar filtro solar? Devem sim passar, não só o filtro solar, mas como outras medidas de fotoproteção, como, por exemplo, usar boné, chapéu, se proteger à sombra quando necessário. Por quê? Tem até alguns tipos de câncer que são predominantes na raça negra. Tem o melanoma, nós chamamos de melanoma acral. Ele dá em palma e planta, que ele é mais comum em negros e asiáticos. Olha que interessante. Quer dizer, não é porque a pessoa é mais moreninha, tem a pele negra, que está isenta, então. Não, tem que cuidar. Tem que proteger também. E, aliás, são locais que na praia, muitas vezes, as pessoas não passam filtro, né? Que é mãos e pés. Alguns lugares, orelha é um lugar que dá muito espino celular, que é um tipo de câncer que está associado à exposição solar. E na orelha é um lugar que as pessoas esquecem de passar, né? E assim o sol incide diretamente nesse pavilhão auricular. Então é um lugar muito comum de ser encontrado esse câncer de pele espino celular. Uma outra coisa importante é que não é passar filtro uma vez por dia e ficar o dia todo exposto, né? Tem que lembrar da reaplicação, né? O ideal é, quando você está sob luz direta, reaplicar o filtro a cada 3 horas. E quantidade suficiente, porque às vezes assim a pessoa coloca muito pouca quantidade e isso diminui a eficácia do filtro solar. Tem que passar bem certinho. Sim. Uma outra coisa que o pessoal fala, mas eu passo filtro, fico todo melado. Hoje tem filtros já mais sequinhos, né, no mercado. Evoluiu muito essa parte. Hoje em dia você encontra filtro solar com cor de base, com textura gel, com textura mousse, a textura que você quiser, a textura ideal para você, você vai encontrar. É só procurar uma orientação que você vai encontrar um filtro que às vezes assim você até acrescenta algumas coisas nesse filtro, como antioxidantes. Então, assim, hoje em dia a tecnologia de filtro solar está bastante avançada. Uma outra coisa também que o pessoal sempre cuida mais é rosto e cola. E esquece de braços, às vezes em cima do pé, que é o local que às vezes está na rua, pega sol, né? Sim, eu falo para os meus pacientes. Normalmente, assim, esses filtros solares um pouco mais equipados, anti-oleosidade, eu peço para eles usarem nessas áreas, né? Rosto, que ninguém quer estar com o rosto oleoso, tá com o rosto brilhando. E às vezes, assim, tem alguns filtros solares que eles são destinados para o corpo. São filtros solares, às vezes, assim, com preço mais ok, que você pode usar no corpo, porque o corpo costuma ser mais ressecado. Então, você
pode também usar nessas áreas, é importante também usar, mas pode ser um filtro solar com uma tecnologia menos avançada. Ou seja, está exposto, tem que passar filtro. Tem que. Não tem que ser em cima da hora, não. O ideal é passar em casa. Às vezes, quando vai para a praia, às vezes a pessoa chega na praia aí que ela vai passar o filtro. O ideal é passar antes, porque tem um tempo para começar a agir, né? E às vezes, assim, você passa na praia, você não passa em todas as áreas, fica aquela coisa assim, aquele vermelho, aquele eritema em algumas áreas, porque a pessoa esqueceu de passar ali. Então, o ideal é você passar em casa, sem roupa, antes de fazer uma fotoexposição intensa. Meia hora antes é o suficiente? Isso já é o suficiente. Eu pergunto isso até porque eu já tive esse problema de o biquíni sair um pouquinho do lugar e dar uma torrada só num fiozinho aqui por conta de não ter usado o filtro corretamente. Aí nós vemos a eficiência do filtro, né? Você vê assim que aonde você passou tá protegido, funcionou certinho, dá até para fazer propaganda, né, de filtro solar. Mas é assim mesmo. Então, assim, o ideal é você passar com calma em casa antes de ir para a praia, por exemplo, piscina e se expor ao sol. E parar com esse preconceito com o filtro solar. Parar, porque tem muitas possibilidades. Primeira utilidade, né? Tem que usar mesmo para evitar Sim, usa filtro solar, né? É uma campanha desse mês, é uma campanha que tomara que continue para o resto do ano e o resto dos anos, porque só tem vantagens. E cuidar, né, doutora? Qualquer coisinha diferente, procurar ajuda. Sim, porque a pessoa não tem obrigação de saber. Não é o vizinho que vai dizer se é um câncer de pele ou não, não é o colega. Muitas vezes ela tem que fazer esse exame preventivo. Muito obrigada pela participação, viu? De nada.